quero que você abra a sua Bíblia no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 15. Nós vamos meditar do 1 ao 11. Amém, pessoal? Amém. Diz assim, ó. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão. Diga comigo, não tenha medo, Abraão. Diga comigo, eu sou o seu escudo. Grande será a sua recompensa. Mas Abraão perguntou: ó soberano Senhor, que me darás? Diga comigo, se continuo sem filhos, e o herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasco. E acrescentou: tu não me deste filho, tu não me deste filho algum. Um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta. Diga comigo, seu herdeiro não será esse. Para aí um pouquinho. Raciocina comigo. Por que o Senhor diria a uma pessoa assim? Não tenha medo. Eu sou o teu escudo. E grande será a tua recompensa. Por que o Senhor diria isso a uma pessoa? Certamente, como é que você está hoje? Quem amanheceu o dia não muito bem, ou a semana não muito bem? Sem vergonha, sem dúvida, levanta a mão, por favor. Principalmente vocês. Certamente, o Senhor identificou algum sentimento ali dentro de Abraão. Algum desconforto. Porque muitas vezes nós esperamos que as coisas aconteçam do nosso jeito, na nossa hora. É verdade ou não é? E quando não acontece dentro do tempo que nós esperávamos, no momento que nós esperávamos, pode gerar aquele sentimento, aquele pensamento assim: não era para ser. Não será como eu estava esperando. Não vai acontecer como eu estava esperando. Pode sentar, os obreiros. Não vai acontecer como eu estava esperando. Aí, o Senhor identificou isso. E aí o Senhor vem para Abraão e diz assim: Abraão, não tenha medo. Eu sou o teu escudo. E mais, grande será a tua recompensa. Grande será a tua recompensa. Grande será a tua recompensa. Aí Abraão veio e disse assim: que me dará, Senhor? O Senhor ainda não me deu um filho. O Senhor ainda não me deu o que eu mais espero. O Senhor ainda não cumpriu aquilo que eu esperava que o Senhor ia cumprir. Eu não tenho filho. O meu herdeiro será o meu servo. O que o Senhor disse a ele? Não. Você sabe aquela situação? Olha aqui, por favor, preste atenção. Sabe aquela situação que a gente pensa assim, ó, passa pela cabeça da gente? O que eu esperava não vai acontecer. O que eu achava que seria, não será. O que eu achava como seria, não será.
O que eu achei que ia acontecer na minha vida, que eu achei que Deus tinha falado comigo, não será. Já estou até conformado que seja diferente. Meu herdeiro não vai ser um filho, vai ser o servo. O Senhor disse não. Não. Olha a sequência da leitura. Diz assim. Disse assim: seu herdeiro não será esse. Diga comigo, um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Ó, como eu prometi, como eu coloquei dentro de você, como eu falei, assim será. Não é porque não aconteceu dentro do tempo que você achava que ia acontecer, que não vai acontecer. E mais, olha a sequência, olha como é que Deus nos ensina a sair do nosso mundinho, olha como é que Deus nos ensina a tirar os olhos do problema, olha como é que Deus nos ensina a enxergar com os olhos com amplitude maior. Olha o que o Senhor disse, ó. Disse assim, ó, levando para fora da tenda, disse-lhe, diga comigo, olha para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. Prosseguiu, assim será a sua descendência. O Senhor está dizendo assim, sai da tua tenda, sai para fora, olha para a grandeza, olha para esta grandeza, olha para essa glória, olha para a minha glória. Sabe o que acontece com a gente? Muitas vezes acontece assim, ó. O que você está vendo aqui? Solta ali, por favor. O que você está vendo aqui? O que você está vendo aqui? Dá uma caneta, por favor. Presta a caneta. Sobe aqui, Juliano. Pois você limpa. Abaixa aí. Abaixa aí. Tá bom. Faz aqui no meiozinho. Mais para cá. Isso. Faz um círculo aí. Pequeno. Dá mais uma riscadinha nele. Faz um pontinho dentro dele. Segura aí. O que você está vendo? O que você está vendo? O que você está vendo aí? Hã? O que você está vendo? Não entendi nada, gente. O que você está vendo? Não entendi. Para onde você está olhando então? Para onde você está olhando agora? Está dando para ver daí ou não? Sim ou não? Bispo, não enxergo nem de perto, dirá de longe. O senhor quer que eu enxergue o ponto lá? Ah lá, eu estou vendo. Está vendo? Quem está vendo aí atrás? Está vendo? Hã? Sabe qual é o problema da gente? Geralmente, está vendo toda a parte branca? Está vendo toda a parte branca? Sim ou não? E poderia aumentar essa parte branca para cá, descer ela até o chão. Toda a parte branca é a grandeza de Deus e a glória de Deus. E muitas vezes tem um pontinho lá no meio, um pinguinho. Se tiver só o pinguinho lá no meio, não tiver só aquele círculo, só um pinguinho lá no meio, geralmente os nossos olhos se focam lá, naquele pinguinho. Nós ignoramos toda a glória, toda a grandeza de Deus e focamos simplesmente no pontinho do problema. Isso está errado. O que Deus fez com Abraão? Abraão começou a querer se queixar, começou a querer desabafar. O Senhor disse, e aceitando já a situação como ela estava caminhando para ser.
Aí o Senhor diz assim: não é assim não, e não vai ser assim não. Sai para fora, sai da tenda, olha para o céu. Que ele estava onde? Ele estava no deserto, estava lá dentro da tenda. Dentro da tenda, ele só estava vendo aquela situação que ele estava vivendo. Dentro da tenda, ele estava só vivenciando aquela situação e se queixando já da situação, com medo já de não acontecer aquilo que ele esperava que aconteceria, com medo de não se cumprir aquilo que Deus havia prometido que iria cumprir. Aí o Senhor está dizendo assim: sai para fora, olha para o céu, olha, sai daí, sai desse mundinho, sai da tua tenda. Mesma coisa dele dizer: ó, sai do teu mundinho, sai da tua tenda, sai da tua sala, sai da tua empresa, sai do teu quarto, sai, põe a cara para fora, olha toda essa grandeza, olha essa glória. Se você puder contar, assim será a sua descendência. Sabe o que Deus estava dizendo? Não vai ser assim não, vai ser assim, ó, olha para aquilo lá. Não é para olhar para a tua realidade, olha para aquilo lá, assim será. Amém? A mesma coisa acontece conosco. A mesma coisa acontece conosco, que nós começamos, mediante os problemas, as dificuldades, as coisas que vão acontecendo, as circunstâncias, de repente nós vamos nos conformando, aceitando que as coisas serão desse jeito. Nós estamos caminhando para o final do ano, então parece que as semanas que nós estamos bem, as semanas que a energia está mais baixa, as semanas que nós estamos mais animados, as semanas que o problema, as lutas se intensificam, que as coisas querem se levantar. O Senhor vem, certamente estava acontecendo semelhante a ele. O Senhor vem e diz assim: não temas, eu sou o teu escudo, e grande será a tua recompensa. Para onde que ele tinha que olhar? Para aquela realidade que ele estava vivendo, ou para onde Deus estava mandando ele olhar? Porque era olhando para onde Deus estava mandando que ele olhasse, é que ia se cumprir na vida dele o que Deus havia prometido. É uma coisa fácil? Sim ou não? Não, não é uma coisa fácil. É você sair da sua realidade, é você sair daquele mundo que você está vivendo, e Deus te transportando para um nível mais elevado. Porque fé é chamar as coisas que não são como se já. E o Senhor estava dizendo para ele: ó, não será assim, não é o servo que será o teu herdeiro, não é, vai gerar, você vai gerar uma multidão, você será pai de nações. Sai para fora e olha. Sai daí e olha. Não fica olhando aí para a tua realidade. Sai para fora e olha. Quem está entendendo? Muitas vezes nós ficamos com os olhos fixos ali, ó. Só ali, ó. Sabia? E vamos deitar pensando com os olhos ali. Acordamos com os olhos ali. E dizendo: não vai acontecer, não vai se cumprir, eu me iludi. Será que Abraão havia se iludido? Sim ou não? Será que Abraão havia se iludido? Era só ilusão que ele esperava? Olha o que diz. Olha o que diz a sequência da leitura. Que versículo eu parei? 6. Abraão, diga comigo. Diga comigo. Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Por que foi lhe creditado como justiça? Por quê? Ele tinha razões para crer? Ele tinha motivos para crer? Sim ou não? Não. Mas ele creu. As circunstâncias lhe eram favoráveis? Sim ou não? Mas ele creu. E porque ele creu, lhe foi creditado como justiça. Amém, pessoal? É isso que tem que acontecer.
Porque se nós ficarmos parados com os olhos no pontinho do problema, nós vamos deixar de viver toda a glória, toda a promessa. Amém? Perguntou-lhe, aliás, disse-lhe ainda: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-lhe esta terra como herança. Perguntou-lhe Abraão: ó soberano Senhor, como posso saber que tomarei posse dela? Respondeu-lhe o Senhor: traga-me um novilho, uma cabra e um carneiro, todos com 3 anos de idade, ou 3 anos de vida, e também uma rolinha e um pombinho. Abraão trouxe todos esses animais, cortou-os ao meio e colocou cada metade em frente à outra. Diga comigo: as aves, que a outra tradução diz as aves de rapina, porém ele não cortou, as aves, porém ele não cortou. Nisso, as aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres. Diga comigo: mas Abraão as enxotava. Quando o Senhor estava fazendo uma aliança com ele, o Senhor estava fazendo uma aliança, ele estava trazendo aqueles animais que o Senhor pediu, para oferecer aqueles animais em sacrifício, e símbolo da aliança do Senhor com Abraão. Quando Abraão preparou aqueles animais, naquela atitude de fé de Abraão, naquele passo de fé de Abraão, as aves de rapinas vieram para poder devorar aquele sacrifício, aquela oferta. E Abraão enxotava as aves de rapina. Você sabe que conosco não é diferente. Nós vivemos... Gente, deixa eu fazer uma pergunta: viver é fácil? Não, né? Viver não é uma coisa fácil. Por isso nós aprendemos a viver pela fé. Viver não é uma coisa fácil. As guerras que nós enfrentamos são difíceis, são terríveis. Nós aprendemos a viver pela fé, agir pela fé, e cada passo de fé que nós damos acontece conosco semelhante ao que está acontecendo aqui. São problemas diversos. Quando Abraão deu aquele passo de fé, aquela atitude de fé que Deus lhe orientou a fazer, vinha as aves de rapinas para poder tirar, devorar, roubar aquilo que ele estava fazendo, que foi determinado por Deus e agradaria a Deus. Você acha que é diferente conosco? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Você sabe que se você não aprender, o que prova que você tem uma fé? É você desanimar? É você chorar? Você murmurar? O que prova que você tem uma fé? É você agir? Sim ou não? É você reagir? É você, mesmo quando você não tem mais nada para crer, você continua crendo e agindo a sua fé? Sim ou não? Ou é você desanimar, se prostrar? É isso que prova que eu tenho uma fé? Sim ou não? Não. Por que foi cumprido na vida de Abraão aquilo que Deus havia prometido? Porque ele creu. Porque ele que vai fazer com que Deus cumpra na sua vida as promessas que ele tem feito. Que você creia. Amém? Você está conformado com a medida que chegou até você? O que Deus prometeu não vai se cumprir na sua vida? Ou vai? E quando você pega esse espírito
e você não olha para a situação, eu não olho para o pontinho, eu não olho para o problema que está ali, eu olho para a grandeza de Deus, eu saio para fora e olho para a glória de Deus, porque Ele me ensina a olhar para a glória dEle, para a grandeza dEle. Isso lhe é imputado ou creditado como justiça. Ele crê, então ele vai receber. Amém? Você vai terminar o ano do mesmo jeito? Você vai terminar o ano da mesma forma? Sabe o que eu tento mostrar para você? Eu tento mostrar para você, sabe, a vida é dura, não é? Sim ou não? E se eu for mole? A vida é dura, não é? E se eu for mole? E Deus me dá condições de vencer pela fé. Por isso, sabe por que todos os dias nós pregamos aqui, quando termina uma oração, uma palavra, eu falo assim para você: pegou o Espírito? Sabe por quê? Porque não adianta estar na igreja se o Espírito é o mesmo. Se não mudar o Espírito, não muda nada. A maior preocupação da igreja é a mudança de espírito. Porque se o Espírito é o mesmo, serão os mesmos resultados. Se a forma que nós reagimos no passado é a forma que nós reagimos hoje, será o mesmo resultado. Por isso que a maior preocupação é a mudança de espírito. Lembra do que o Senhor falou acerca de Josué e Caleb? Que ontem nós falávamos a respeito daqueles que não entraram na terra. Não é verdade? Sim ou não? E entrou uma geração nova, com espírito novo. Uma geração nova com espírito novo. Mas o Senhor disse, a respeito de Josué e Caleb, o Senhor disse assim: porque neles houve um outro espírito, eles entrarão. Eles herdarão a terra. Eles a possuirão. Porque eles não têm o espírito da maioria. A maioria, quando vê o problema, murmura, reclama, blasfema, desanima, quer voltar para trás. Eles não. O espírito deles é de perseverança. Eles creram. Amém? E esse é o espírito que tem que estar em nós. Coloca isso dentro de você. Sabe, o problema é bem menor do que parece. Por isso que você tem que se preocupar mais com o teu espírito. Porque se você estiver vivendo esse espírito, tirando os olhos do pontinho, do problema, e colocando os seus olhos na glória do Senhor, na grandeza do Senhor, como o Senhor fez com Abraão, porque Abraão quis dar um desabafo ali, não quis? Sim ou não? O Senhor falou: sai para fora, olha para o alto, olha para essa grandeza, olha para essa glória. Se você puder contar, assim será a sua descendência. Aí o Senhor disse o que a ele? Finalizou como? Dizendo o quê? Como diz o texto? E creu Abraão, e isto lhe foi creditado por justiça. É a mesma coisa que o Senhor está falando a nós. Coloca isso no teu espírito. Coloca isso dentro de você. Eu não vou terminar o ano do mesmo jeito, eu não vou terminar da mesma forma. Eu não vou ficar olhando para o pontinho, eu vou fixar na glória, na grandeza de Deus. Amém? E Deus vai te honrar, Deus vai cumprir na sua vida. De repente você está conformado com a situação, vai ser assim, vai ser essa medida, vai ser desse jeito, está caminhando para ser assim. Não, muda o espírito, não será, não será. Deus vai cumprir na minha vida o que Ele prometeu. Deus vai cumprir na minha vida o que prometeu. Porque quando Abraão quis se conformar com a situação, o Senhor disse: não será assim, não será esse, será como eu prometi. E assim foi. Amém? Fique em pé, por favor.